Agora que faltam apenas 2 semanas e meia para o fim de 2025, mais certo estás a pensar se é-te comprar ações, vender ou manter ações, já que esta semana também vai ser bastante importante, em que vamos ter a divulgação da inflação para o ano e por essa razão também podemos ter aqui grandes movimentos nestes próximos dias. E aqui neste caso, antes de avançar, se ainda não conhece o blog investirnabolsa.com, podes encontrar aqui vários artigos sobre investir em ações e ETFs e REITs, mas também análise de corretoras de bolsa, análise de programas, plataformas de negociação e ainda as ações do mês, que revela aqui quais são as ações que durante esse mês os investidores estão aqui interessados em comprar ou têm no radar para comprar se surgirem alguma oportunidade. E neste caso também, em breve, vou estar aqui a criar o portfólio em que é do 0 ao 1 milhão. Vou estar aqui a usar a corretora parceira do blog investirnabolsa.com, que é a corretora XTB, como já podes ter visto nestes vídeos todos que tenho publicado. E aqui neste caso vai estar a ser publicado aqui apenas para os membros aqui do Clube da Bolsa, em que é um grupo do Discord, em que podes encontrar aqui bastante informação, também aqui algumas dicas importantes. E aqui então vamos avançar em frente. Neste caso, para esta semana, em que faltam apenas 2 semanas e meia para o fim do ano de 2025, neste caso para os dias de 15 a 19 de dezembro, estas vão ser os dados económicos, eventos e também apresentações de resultados mais importantes. Então, aqui neste caso, como podes ver, em termos de dados económicos bastante importantes, sobretudo aqui, a maior parte dos investidores vão estar aqui focados, sobretudo no dia 18 de dezembro, em que vamos ter aqui o lançamento da inflação para o ano, também aqui pedidos de desemprego, e ainda aqui vamos ter aqui uma tentativa de divulgação da inflação para o mês passado, sobretudo porque, como tivemos aqui o shutdown, é possível que não seja divulgada essa informação e por essa razão aqui o mercado vai estar bastante atento, sobretudo a esta informação para ver se vai ser lançado ou não e se for lançado e sair melhor do que o esperado, então podemos ter aqui grandes movimentos ou se sair pior do que o esperado também podemos ter aqui movimentos no sentido contrário. Neste caso também, em termos de apresentações de resultados, não é uma semana assim com muitas apresentações importantes. Neste caso, sobretudo aqui os investidores vão estar mais focados na Micron, mas também aqui na Nike e na FedEx, sobretudo para estar aqui a ver possíveis movimentos aqui para os próximos tempos. Aqui neste caso, então, caso ainda não sigas o blog investirnabolsa.com aqui no YouTube, então subscreve aqui o canal para estares aqui sempre a receber os vídeos sempre que são publicados aqui no canal do YouTube. E neste caso, estão avançando aqui para a plataforma de gráficos que eu uso, que é o TC2000, que neste caso tens o TradingView, também funciona aqui bastante parecido, mas na minha opinião é muito mais avançado e tem aqui a mostrar os gráficos com muito menos lag do que o TradingView, até porque é uma plataforma muito mais leve do que o próprio TradingView e por essa razão aqui é bastante usado por bastantes day traders nos Estados Unidos e também em toda a Europa e também alguns investidores também usam, mas sobretudo é mais focado aqui para o day trading, mas embora tenha aqui bastantes funcionalidades também bastante importantes para os investidores que querem estar aqui a investir no mercado americano, que é basicamente o maior mercado financeiro aqui em todo o mundo. Neste caso, como podes ver, tenho aqui em baixo várias abas, mas aqui para a análise das ações aqui que estou a fazer todas as semanas, neste caso vou estar aqui a usar a aba de bounces e então vou estar aqui focado só nestas ações. Neste caso, antes de avançar, temos aqui o gráfico para o índice S&P 500, neste caso para o ETF mais antigo e também o mais popular, que é o SPY, que neste caso se segues-me no Instagram e também noutras redes sociais, visto que eu estou sempre a publicar aqui os gráficos do SPY, porque também aqui neste programa não tenho disponível ações nem ETFs que estão cotados na Europa, apenas nos Estados Unidos, e por essa razão aqui este é basicamente o ETF mais conhecido e também o que eu uso aqui para quando estou a falar do índice S&P 500. Neste caso aqui, olhando aqui para o índice S&P 500, como pode ver, passar aqui para analisar. Em termos de máximos históricos, vemos aqui o índice S&P 500 a fazer um máximo histórico durante a semana passada em After Hours e por essa razão já tivemos aqui novo máximo histórico já para o mês de dezembro, ou seja, temos aqui em 12 meses, estamos com 8 meses com o índice S&P 500 a fazer novo máximo histórico e aqui é até uma boa notícia, sobretudo para quem estava aqui a dizer que era o fim do mundo, que entramos aqui num bear market e como podes ver, não só não entramos num bear market aqui para o índice S&P 500, mas também estamos aqui a fazer novos máximos históricos quase todos os meses aqui do ano. E aqui neste caso, como podes ver, em termos de pontos também que tens de estar aqui a considerar para o índice S&P 500. Neste caso, temos aqui o máximo que foi feito aqui nesta altura, foi feito em outubro, pois em novembro não tivemos aqui novo máximo histórico,
mas agora em dezembro tivemos aqui um novo máximo histórico aqui, em que ultrapassou aqui os 690 em after hours, mas agora está nos 681.83. Neste caso, pontos importantes que deve estar aqui a considerar, sobretudo para estar aqui a comparar um possível dip, se tivermos aqui durante estas últimas 2 semanas e meia de 2025, sobretudo aqui nesta área. Como podes ver, sempre que chegou a esta área, tem aguentado sempre bastante. Neste caso, tivemos aqui um falso rompimento aqui, mas depois acabou por voltar para cima, acabou por cair e depois acabou por voltar aqui para cima. E então, depois tivemos este movimento aqui. Sobretudo foi aqui quando tivemos aqui as tarifas contra a China, que iam ser de 100%, mas depois acabou por ser aqui só aqui umas promessas de tarifas e que acabaram então por serem eliminadas. Neste caso também, depois, há poucas semanas atrás também tivemos aqui nova ida aqui a este ponto em que depois tivemos aqui várias notícias a dizer que tínhamos aqui a bolha de inteligência artificial, também estava aqui em bear market. Neste caso, como podes ver, não só não temos aqui nenhuma bolha, mas também tivemos aqui o índice S&P 500 a recuperar aqui tudo e a fazer aqui novo máximo histórico no mês de dezembro. Neste caso, como pode ver, é uma zona bastante importante de suporte aqui, pois para um suporte não muito forte assim como este aqui, temos aqui esta área, podes ver sempre que chegou aqui, vemos sempre aqui algumas reversões aqui no movimento, mas depois é assim que conseguimos quebrar, então fizemos aqui novo movimento. E neste caso chegamos aqui perto dos 680 nesta sexta-feira e pode ser que aqui a muito curto prazo tenhamos aqui a aguentar aqui uma lateralização para então os próximos movimentos, seja então de subida para novos máximos históricos novamente, ou então aqui para ver novamente esta zona aqui entre os 650 e os 660, que é uma zona bastante importante e que traders vão estar aqui bastante atentos e também investidores para estar aqui a reforçar posições, ou então para ver se cai aqui para estas zonas mais abaixo. Neste caso, passando para a análise das ações que estão aqui na lista da semana, neste caso temos aqui a Apple, como pode ver, vamos aqui novo máximo histórico no início do mês, mas estamos aqui já com a ação a fazer aqui um pequeno dip e a lateralizar, sobretudo aqui está aguentando aqui esta parte dos 270, como pode ver, que é a parte dos 278, 277, sem ser uma parte que tem aguentado aqui bastante bem a ação da Apple. Então, se formos aqui a ver, aqui neste caso fez aqui um suporte, novo suporte, mas depois assim que consegui quebrar aqui à terceira tentativa, como pode ver, tivemos aqui novo máximo histórico, mas então estamos aqui e o mais certo é que podemos estar aqui a lateralizar e se tivermos aqui os dados da inflação também a sair aqui acima do esperado, pode ser que esteja aqui a dar cabo, porque vamos ter que estar aqui a não cortar as taxas de juros, mas estar a aumentar as taxas de juros, e isso não é bom para as ações no setor de tecnologia, semicondutores e também no consumo. E se temos aqui a inflação a cair, neste caso, vamos ser aqui uma boa notícia, sobretudo porque vai mostrar aqui que mesmo com os juros altos, as pessoas então não estão aqui a gastar assim tanto dinheiro e por essa razão, então pode ser que aqui a economia precise de um novo incentivo para que as pessoas estejam aqui novamente a gastar dinheiro e também a consumir, já que temos aqui uma queda no consumo. Neste caso, zonas importantes. É aqui a zona dos 270, 275, 200 e 280 aqui para então aqui nova tentativa para os 290. Neste caso, também é possível que se tivermos aqui uma inversão ou aqui uma mudança no sentimento, seja para sentimento negativo, temos aqui a ação a ir aqui a este ponto dos 265, entre 265 e 270 aqui, sobretudo para estar aqui a testar este suporte que foi feito há algum tempo atrás. Agora aqui neste caso, passando para a próxima ação, temos a AMD, também, que é uma ação que tem feito aqui grandes movimentos, sobretudo desde o início deste ano. E que neste caso, fomos aqui a ver desde o início deste ano, está agora com 71% de ganhos acumulados, mas se contarmos aqui com o máximo histórico, está com 118% de ganhos aqui até o seu máximo histórico. E neste caso, então, olhando para este movimento aqui, sobretudo nestes últimos meses do ano de 2025, que sobretudo, se tivermos aqui uma continuação do sentimento negativo para o setor de IA, então vamos ter aqui uma possível ida até aqui, até a parte dos 190 a 200 dólares, como pode ver, que já tivemos aqui uma tentativa, mas acabou por não cobrar, então depois tivemos aqui nova subida, mas agora aqui, quando chegou à parte dos 200 dólares, acabou por estar aqui a consolidar a posição, acabou por não estar aqui a conseguir fazer aqui um movimento para cima, para máximos históricos, então aqui o mais certo é que possível tenhamos aqui uma ida aqui para um dip e dependendo do sentimento do mercado também, se tivermos aqui um sentimento do mercado bastante positivo e também para o setor da IA
E noutras ações que também estejam aqui envolvidas no setor da IA, se estiverem aqui a sair com dados financeiros bastante positivos e também com notícias, com vários catalisadores aqui a mover as ações, neste caso também podemos ter aqui a ação da AMD novamente aqui a voltar aos 220 e depois, quem sabe aqui, fazer novo massa histórico ainda este ano, mas embora vamos ter que ter aqui um sentimento bastante positivo e também o setor da IA aqui também com um sentimento bastante forte, sobretudo. Aqui neste caso, passando para a ação seguinte, em que temos aqui que é a Disney, em que foi uma das ações também foi bastante beneficiada, sobretudo com esta notícia da compra da Netflix para a Warner Brothers. Neste caso, foi uma notícia que até foi bastante positiva para a Disney, porque o mais certo é que pode ser que essa compra não seja aprovada. Muitas pessoas já estão aqui a falar numa compra e que já vai mudar e já a Netflix já tem a HBO. Neste caso, ainda não existe qualquer compra fechada, é apenas aqui uma intenção. E por essa razão temos aqui outros concorrentes também a entrar aqui com propostas muito mais altas e isso não é positivo para a Netflix, mas por outro lado é bastante positivo aqui para outras ações no setor aqui de streaming, como é o caso da Disney. Neste caso, se olharmos para aqui, sobretudo aqui quando foi anunciado aqui a compra da Netflix para a Warner Brothers, então temos aqui um rally. Então se formos aqui a ver sobretudo aqui os 107 até os 113 dólares, neste caso foi um movimento de 5% e em que tivemos aqui a ação da Disney a fazer aqui uma subida, mas agora está aqui a recuperar, sobretudo por estar aqui da ressaca depois da notícia. Neste caso, passando aqui para pontos, como podes ver, aqui estamos com uma linha descendente, com um triângulo de linha descendente. Neste caso, vamos aqui para passar, como podes ver. Estamos aqui, sobretudo, se traçarmos aqui a linha, como podes ver, estamos aqui com uma linha descendente. Já tivemos aqui tentativas de breakout, em que tivemos aqui um breakout, mas acabou por não ser assim como esperado. Também tivemos aqui a apresentação de resultados e acabou então por fazer um gap down já bastante grande aqui dos 116 para a zona dos 68, 64 dólares. Neste caso, depois que tivemos aqui a queda e lateralização, temos aqui novos investidores a entrar aqui, como podes ver aqui, sobretudo aqui, aumentou aqui o volume. Daqui para aqui aumentou o volume e então tivemos aqui os investidores a entrar e o que fez com que a ação tenha-se movido aqui para novo breakout aqui desta linha descendente. Neste caso, se não conseguir estar aqui a fazer o breakout, a continuação do breakout, neste caso mais certo é que tínhamos aqui novamente uma ideia que há aqui abaixo, sobretudo para estar aqui a aguentar esta linha de suporte aqui descendente. Agora passando para a aproximação, que é a Google, neste caso a Alphabet Inc., mas que tem aqui ainda aqui o ticker Google. Neste caso, como podes ver, a Google tem sido uma ação que muitos investidores têm comprado, sobretudo para estar aqui expostos ao setor da inteligência artificial e em que, se olharmos aqui, está agora neste momento numa situação de lateralização, em que temos aqui que ainda não está com um sentimento assim tão bem definido, em que depois deste rally, como podes ver, temos aqui estes movimentos assim, e agora temos este novo movimento e, dependendo aqui das notícias que está saindo, também do sentimento do mercado, então é possível que tenhamos aqui a ação a ver até aqui, se tivermos aqui sentimento negativo e também da IA, mas caso contrário, se tivermos aqui uma tentativa de quebra aqui desta linha descendente de triângulo, não, é possível que tenhamos aqui um novo movimento para máximo histórico. Agora, como falta 2 semanas e meia para o fim do ano de 2025, é possível que tenhamos aqui um novo breakout aqui nesta linha descendente de triângulo, que podemos ter aqui novos dados, também catalisadores e sentimento bastante positivo, sobretudo nestas últimas semanas, o que pode fazer com que a ação faça aqui ainda novo máximo histórico. E é uma ação que vamos estar aqui também bastante atentos, sobretudo aqui para a ação Robinhood, também uma ação que tem feito aqui um grande rally desde o início do ano de 2025 e se formos aqui a ver, estamos aqui então em janeiro, aqui até o seu máximo histórico foi de 298%, agora neste momento está com um ganho acumulado de 208%, o que mesmo assim é bastante positivo, sobretudo para quem não fechou aqui nos perto de 300% e ainda está aqui com a posição aberta, neste caso ainda está positivo, mas está quase aqui com uma diferença de 100% do seu máximo histórico. Neste caso, olhando aqui para estes últimos meses do ano de 2025, para ver aqui que potenciais movimentos podemos ter aqui para a ação da Robinhood. Neste caso, em termos
está aqui a fazer o padrão de linha descendente, em que está aqui à espera de um breakout, mas sempre que chega aqui a esta parte superior, acaba sempre por cair. E neste caso, temos a terceira vez aqui a queda da ação da Robinhood. Neste caso, aqui, para quem está aqui interessado em entrar na ação da Robinhood, que é uma coisa que deve ter em conta que é uma ação bastante volátil, e por essa razão podemos ter aqui movimentos bastante grandes, não só de subida, mas também de queda, e por essa razão nunca deves estar aqui a colocar todo o teu dinheiro ou estar aqui a comprar uma grande posição da Robinhood, senão estás aqui disposto a aceitar o risco aqui de perda, porque também queres estar aqui a ganhar, mas também pode estar aqui a acontecer totalmente o contrário. E podes estar aqui a perder dinheiro na ação da Robinhood e depois ficares aqui preso na ação e estás aqui à espera que a ação suba e depois a ação acaba por não subir por mais uns quantos meses e por essa razão deves ter bastante cuidado aqui ao investir neste tipo de ações. E neste caso, se continuar aqui a seguir aqui o padrão e nestes próximos dias vemos aqui notícias negativas e também um sentimento negativo, vamos ter aqui uma queda desta área daqui dos $100, $95, sobretudo porque tem aguentado bastante aqui nesta área. E agora passando, se tivermos aqui um sentimento bastante positivo e também aqui o setor da IA, também corretoras, aqui a ter um sentimento bastante positivo. O mercado também aqui a parte do setor financeiro. Então podemos ter aqui nova ida até esta área aqui 130, entre os 130 e $135. Se continuar aqui o sentimento bastante positivo, para não só para o setor, mas também para o índice S&P 500 e também para o Nasdaq, que é o mais certo, podemos ter aqui um breakout desta linha descendente. Agora passando para a próxima ação, que é a Coca-Cola. A ação da Coca-Cola é uma ação defensiva e por essa razão vai ter aqui sempre uma melhor performance quando temos aqui o mercado, sobretudo em correção ou estar aqui a entrar em bear market. E por essa razão é que investidores vão estar mais a investir nesta ação quando estamos aqui com este sentimento bastante negativo para os mercados. E por essa razão, neste momento estamos em lateralização, sobretudo aqui desde o início do ano de 2025, mas aqui concretamente desde março de 2025. E por essa razão, se formos a ver, basicamente quase estamos aqui com a ação que subiu 0% desde o mês de março. Aqui se olharmos, se tivermos aqui o índice S&P 500 e também o Nasdaq 100 e o sentimento em geral do mercado aqui negativo, que a pessoa tínhamos aqui um novo movimento até a parte dos $72, $73, estamos aqui um sentimento bastante negativo. E é certo, podemos ter aqui um movimento maior até a parte dos $74 aqui para aqui a ação da Coca-Cola. Mas sobretudo aqui tens de ter em conta que a ação da Coca-Cola não é uma ação para estar aqui a fazer grandes movimentos, mas sim uma ação que investidores usam para estarem aqui a se defender aqui das correções dos mercados e por essa razão não vão estar aqui com grandes movimentos, mas mais para não estar aqui sobretudo exposto a muito risco, mas sim a estar aqui exposto a mais a algum crescimento, mas sem estar aqui a arriscar muito. Neste caso, se tivermos aqui um sentimento bastante positivo para o mercado, que o mais certo é que podemos ter aqui uma lateralização aqui na área dos 70, $69, depois quem sabe aqui uma queda, dependendo aqui como é que o mercado reage nestas próximas semanas. Neste caso, para a ação da Meta, aqui como podes ver, temos que nestas últimas semanas tem feito aqui grandes movimentos. Aqui se formos a ver, neste caso isto é uma falha, sobretudo aqui do fornecedor de dados que muitas corretoras usam, e aqui também, se formos aqui a ver no gráfico de 3 minutos, como pode ver, não aparece aqui qualquer movimento aqui na parte dos $711. E por essa razão está aqui errado. E por isso deve sempre estar aqui a verificar se está certo ou não aqui estes movimentos. Aqui, para a ação da Meta, sobretudo vemos aqui uma ida até aqui perto do início aqui do gap down, como podes ver. Acabou mesmo por não estar aqui a quebrar aqui os $680, estar a fazer aqui um grande movimento para cima, até máximos históricos, e acabou então por estar aqui a inverter. Agora está aguentando aqui perto dos $640, caso formos a colocar assim, mas para estar a analisar aqui a ação para estes últimos meses. Neste caso, como pode ver aqui, pontos importantes, temos aqui este gap, depois temos aqui estes pontos aqui, que podemos estar aqui a traçar uma linha descendente de triângulo. Aqui também podemos estar aqui a traçar a linha, sobretudo aqui aguenta, aqui mais nesta parte. Aqui, vamos apagar isto, aqui, como podes ver, temos aqui uma resistência aqui bastante importante, que é na área dos 680. Acabou por chegar aqui perto dos 680, não consegui quebrar, voltou aqui para baixo, agora está aqui na área de suporte nos 640. E agora, se estivermos aqui a sentimento positivo, vamos ter aqui nova ida até os 680. E quem sabe, se tivermos aqui a continuação do sentimento positivo também da IA e outros catalisadores aqui para a Meta, então podemos ter aqui
movimento para cima, e depois aqui temos aqui vários pontos a considerar aqui, resistências aqui nos 600, 700, aqui também 760, 790 e depois também nos $800. São aqui várias resistências também depois temos de estar aqui a quebrar. Aqui neste caso, se não tivermos um sentimento positivo, neste caso se tivermos negativo ou bastante negativo, podemos ter aqui uma nova queda aqui até esta parte dos $580 e quem sabe se vai atrair ou não compradores aqui nesta área, sobretudo para estar aqui a fazer um movimento de volta para cima. Agora passando para a Microsoft, também uma ação que tem estado aqui a fazer grandes movimentos e não tem conseguido quebrar esta área dos 490 a $495. Aqui, se formos aqui a ver nestas últimas semanas, esta tem sido uma área de resistência bastante importante e aqui uma área de suporte entre os 470 e os $465. Este caso aqui também tem feito aqui uma área de suporte nos $475. Ora, dependendo aqui do sentimento da ação, também do sentimento do mercado e o sentimento de mercado de software e IA e também da cloud, para podermos estar aqui a ver em que movimentos podemos estar aqui a esperar. Sobretudo aqui, se for um sentimento positivo, temos aqui novamente a ação a ir aos 490, $495, esta área de aqui resistência, e se não conseguir quebrar, vai voltar novamente aqui para baixo. Caso contrário, se tivermos aqui um sentimento negativo para o mercado, então vamos ter aqui a ação, então aqui, ver novamente aqui abaixo os 465, $470, a testar aqui esta área, para quem sabe podemos ter aqui uma inversão no movimento. Caso contrário, se for bastante negativo aqui o sentimento, podemos ter aqui então nova queda para a ação da Microsoft. Então, aqui passando para a ação da Nvidia. Então aqui, isto é uma área de suporte bastante importante, $170. Sempre que chegou a esta parte, acabou mesmo por estar aqui a voltar a ficar aqui em momento de indecisão aqui lateralização, ou então acabou mesmo por voltar aqui, fazer aqui uma inversão. Neste caso, também tivemos aqui uma falsa quebra aqui dos $170, que acabamos depois aqui por estar a recuperar aqui para os $188. Agora passando aqui, este movimento de queda, depois de então estarmos aqui a saber que a Nvidia afinal estava vendendo aqui as suas placas à China através daqui de outros países, sobretudo não estava aqui a ser direto, mas estava a ser através de outros países, por essa razão nunca foi aqui um problema a Nvidia não poder estar aqui a vender os chips H200 para a China, e por essa razão, assim que saía essa notícia, e depois também que o governo ia ficar com cerca de 20 ou era 25% aqui, aqui dos ganhos aqui das vendas, então acabou mesmo por estar aqui a inverter aqui a ação da Nvidia e também da AMD. Neste caso, aqui uma área de suporte bastante importante e que pode ser que vamos aqui entre os 172 e $170. Neste caso, se estivermos aqui a suportar, vamos estar aqui a atrair compradores e se estiver aqui a ser notícias bastante positivas e também catalisadores, então podemos ter aqui a ação da Nvidia também a voltar a subir aqui e quem sabe a estar aqui a testar os 188, $190, que são uma área de resistência bastante importante e que se conseguir quebrar, podemos ter aqui novo movimento para máximo histórico ou então aqui que é para testar aqui o máximo histórico aqui nos 210 a $212. Agora para o caso da Oracle, que tem sido uma das ações mais pressionadas aqui no setor de IA, porque sobretudo foi uma das primeiras ações em que esteve aqui exposto ao setor de IA e também que está aqui nesta flywheel em que aparece que a OpenAI, Nvidia e também outras ações que estão aqui bastante investidas aqui no meio da IA. Neste caso, aqui passando para a análise da Oracle. No caso, aqui como podes ver está em ponto de suporte aqui nos $188, que já tivemos aqui alguns dias atrás, aqui no fim do mês de novembro, e agora novamente estamos aqui neste ponto de suporte nos 188. Aqui, este foi um grande gap up, mas que neste caso, neste momento já foi totalmente fechado, quando vemos aqui esta queda, mas se olharmos aqui para pontos bastante importantes, temos aqui o máximo histórico aqui na área dos 340 e $350, depois assim que não conseguimos aqui fazer novo máximo histórico, então voltam a inverter aqui novamente, novo teste, acabou por não conseguir, inverteu, e aqui se formos a ver, sobretudo se traçar aqui esta linha, como pode ver já quebrou aqui esta área, e então agora esta linha que estava-se a servir de suporte agora é resistência e aqui tivemos aqui uma tentativa aqui de ir a esta linha, mas acabou mesmo por inverter aqui nesta posição e acabou mesmo por estar aqui a ir para aqui o suporte que tinha sido criado aqui há alguns dias atrás, aqui sobretudo nos últimos dias do mês de novembro. Aqui, se tivermos um sentimento negativo a continuar para os índices, também para o setor da IA,
que o mais certo podemos ter aqui um movimento ainda mais para baixo, está aqui os 160, 150 dólares. Caso contrário, podemos ter aqui 9 teste aqui, esta área, 200 a 200 dólares. Se conseguir estar aqui a quebrar, então volta novamente aqui a este triângulo. Caso contrário, é preciso ter aqui bastante cuidado com esta ação, sobretudo porque pode estar aqui a inverter aqui o seu sentimento. E agora aqui passando para Palantir, em que tem sido uma ação que tem sido bastante falada, tem sido bastante usada pelos shorts também para estar aqui a beneficiar com o seu movimento. E também tivemos aqui o Michael também aqui a fazer também um pedaço de dump aqui na ação, que também para atrair, também para colocar aqui medo nos investidores da Palantir e também para atrair aqui mais shorts para a ação, também para forçar aqui a queda. Neste caso, tivemos aqui a ação nestes últimos meses aqui a aguentar nos 170 dólares, aqui neste movimento de queda depois de máximos históricos nos 222 dólares que vi aqui nesta área. Então tivemos aqui uma queda em que basicamente fui aqui quebrou a área dos 170 dólares e depois então fomos aqui à área dos 150 dólares, já que nesta altura tinha sido uma área bastante importante para o suporte na ação da Palantir, sobretudo no mês de agosto e setembro. Aqui, vamos aqui novo teste 355, pus aqui 150, acabou por fazer aqui uma falsa quebra, mas acabou por estar aqui a voltar. E assim que chegou aqui à área de resistência e que conseguiu estar aqui a quebrar a área de resistência, então tivemos aqui investidores a entrar com mais força e então tivemos aqui um grande movimento dos 170 até os 190 dólares. Ou seja, tivemos aqui um movimento de 20 dólares para a ação da Palantir, o que mesmo assim é bastante possível. E agora estamos aqui com a ação aqui a lateralizar nestes últimos dias, sobretudo porque tivemos aqui este grande movimento aqui para a ação da Palantir. Que sobretudo tivemos aqui um sentimento bastante positivo, podemos ter aqui a ação a inverter e a subir aqui e a ir a novos máximos históricos. Caso contrário, se não tivermos aqui o sentimento positivo e também o sentimento dos índices e das ações de IA por aqui bastante negativo e também não tivermos aqui grandes catalisadores, mais certo podemos ter aqui uma ida até os 170 dólares. E quem sabe se continuar aqui o sentimento bastante negativo. Então temos aqui uma queda até aqui até a área de suporte 150, 155 dólares. Agora passando para a aproximação, aqui na lista, é SoFi. Então, tem sido uma ação que, basicamente, desde o mês de setembro, quase tem andado sempre acima e abaixo, em lateralização, mas mesmo assim com grandes movimentos. Se formos aqui a ver a área dos 25 dólares, tem sido uma área bastante importante e que tem aguentado sempre a ação. E aqui, como podes ver aqui, temos uma, duas e três idas aos 25 dólares e acabou por aguentar, ou seja, um dia ou até mesmo 5 dias aqui, e aguentou aqui a ação. Neste caso, sobretudo aqui, tivemos este movimento até os 30 dólares. A ação tem ido praticamente sempre 30 dólares, 25, 30 dólares, 25. Praticamente tem sempre feito esse movimento. Neste caso, voltar aqui a fazer aqui a linha de suporte também bastante importante aqui para a ação da SoFi, em que aqui fomos a ida aos 30 dólares. Podes ver aqui, é uma área de resistência bastante importante. Não conseguimos quebrar por essa razão. Também tivemos aqui uma queda. Aqui também um catalisador que não ajudou também foi o lançamento de novas ações no mercado e por essa razão aqui é cerca de 27 dólares e por essa razão é que como é normal temos aqui um desconto no preço da ação. Se a ação está aqui nos 30 dólares e temos aqui um lançamento de novas ações no mercado, por exemplo aqui a 27 dólares, o mais certo é que tínhamos aqui uma queda dos 30 dólares até os 27 dólares para estar aqui a absorver também aqui as compras de ações e também aqui, já que temos novas ações a 27 dólares, é normal que as ações que estão a 30 dólares voltem também aqui para os 27 dólares. E é isso que aconteceu. Aqui está aparecendo alguns compradores aqui para comprar a ação. Tivemos aqui uma lateralização aqui na ação e tivemos aqui então, notícias bastante positivas para os índices e para o mercado e também para aqui com catalisadores para a SoFi. Então é possível que tenhamos aqui uma inversão até os 30 dólares em que vai ser novamente aqui uma resistência bastante importante, em que se não quebrar, volta para baixo, caso contrário, podemos ter aqui nova tentativa aqui para máximos históricos. Caso contrário, se continuar aqui o sentimento negativo para a ação da SoFi, então é possível que tenhamos aqui uma ida aos 25 a 24 dólares. Agora passando aqui para a última ação que está aqui na lista, que é a Tesla, como é uma ação que tem feito grandes movimentos nestes últimos meses e que aqui, mesmo apesar de ter quebrado a linha de suporte aqui ascendente aqui do triângulo, pode ver, voltou aqui a voltar aqui esta linha e está aqui novamente em lateralização, mas está fazendo máximos maiores e mínimos maiores também, aqui, como podes ver. Neste caso, aqui novamente com este movimento, que neste caso temos que os dados de vendas da Tesla não têm saído assim muito acima do esperado, têm sido bastante maus, até porque os Teslas já não são uma novidade, os carros elétricos já não são uma novidade e por essa razão é normal que as vendas também estejam aqui a sofrer com isso, mas
temos aqui também a Tesla, sobretudo, a estar a investir bastante forte no full self-driving, também em carros inteligentes e autónomos e prestação. É normal que tenhamos aqui um mover da Tesla também para outros setores que pode ser que no futuro estejam aqui a gerar bastantes lucros aqui para a empresa. E por essa razão é que investidores não estão aqui só considerados na Tesla como uma empresa de carros, porque se fosse aqui como uma empresa de carros, um fabricante de carros, como é o que acontece com a Ford e com outras empresas, ia estar aqui a ser penalizada, mas como não está a ser considerado como uma empresa automóvel, mas mais como uma empresa automóvel, mas também presente em vários setores, então é normal que tenhamos aqui estes movimentos para a ação da Tesla. Agora aqui passando para pontos. Se tivermos aqui o sentimento bastante positivo, podemos ter aqui um novo teste aqui a 490 e quem sabe $500. Caso contrário, podemos ter aqui o meio da testa, zona e depois voltar aqui para baixo. E quem sabe se tivermos aqui uma continuação de sentimento bastante negativo, também não só para os mercados, também para a IA, também aqui para a própria Tesla, também aqui com catalisadores aqui que são maus para a Tesla. Caso podemos ter aqui nova ida aqui, está a par dos 390, $380. Esta parte aqui é uma zona agora bastante importante de suporte, em que se a ação não conseguir estar a fazer este movimento para cima, vamos ter aqui a ação novamente estar a corrigir até esta área dos 490 a 390. E então aqui terminamos aqui para as ações. Neste caso também uma ação que fui deixar aqui num comentário por um utilizador foi a ação da Com, é que neste caso passando para aqui, como temos aqui excelente vídeo, que a Sofá está associada a um offering, uma ação que merece uma análise é a Com, C-O-M-M. Neste caso vou estar aqui a analisar a C-O-M-M. Caso tenhas alguma ação que achas também devia ser analisada aqui neste vídeo, ou nos próximos vídeos, por exemplo, ou aqui a meio do mês, que vou estar também aqui em breve a fazer, podes colocar na caixa de comentários deste vídeo, sobretudo de ações de empresas que estão cotadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos, seja o Nasdaq ou a NASDAQ. Neste caso, eu estou passando aqui para a ação Comscope Holding Company. Neste caso, como podes ver, é uma empresa que tem uma capitalização de mercado de 4,6 mil milhões de dólares e tem 221 milhões de ações aqui no mercado e está cotado na bolsa de valores do Nasdaq. E neste caso, passando aqui para a informação, aqui para a como podes ver, uma empresa que fez aqui o seu máximo histórico aqui na área dos 42, 43 dólares, mas aqui para o mais curto prazo, neste caso aqui para 2021, temos aqui um máximo de cerca de 22 dólares. Aqui está bastante perto aqui do seu máximo histórico, está neste caso 19,44, temos aqui um máximo nos 22. Aqui, pontos importantes também aqui para a ação. Neste caso, em termos de pontos, aqui os suportes importantes aqui para a ação são a área dos 14 dólares, 15 dólares e também aqui para o mais curto prazo aqui a área dos 19 dólares. Neste caso aqui a ação foi aos 21, cerca de 21 dólares, acabou por não conseguir estar aqui a quebrar e agora então inverteu. Aqui se tivermos notícias bastante possíveis aqui para esta ação, mais tarde que tínhamos aqui uma inversão e então aqui uma ideia assim quebrar aqui a área dos 21 dólares com bastante força aqui e tiver aqui um movimento aqui de bastante convecção, tínhamos aqui um rally na ação, caso contrário, podemos ter aqui a ação a lateralizar e andar assim, como andou nestes dias também, que é andar assim e a chegar aqui até à parte dos 15 dólares. Neste caso, são ações que normalmente fazem este tipo de movimento e deves ter sempre cuidado aqui ao comprar estas ações, sobretudo porque às vezes basta ter aqui um catalisador bastante negativo a sair para a ação ter aqui uma grande queda, sobretudo aqui, como podes ver, vemos aqui a ação a lateralizar bastantes semanas aqui, mas assim que sair algum catalisador ou então não teve aqui resultados tão bons, então temos aqui a ação a cair bastante, aqui neste caso a cair 38% em praticamente alguns dias e depois para estar aqui a recuperar, podes ver se formos a ver aqui esta recuperação, demorou então aqui cerca de 8 meses aqui para estar a recuperar aqui este movimento. E neste caso, por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, sugestão, podes colocar na caixa de comentários deste vídeo. E também se achas que existem ações que também deviam ter sido mencionadas aqui, coloca na caixa de comentários que em breve provavelmente vou estar aqui a fazer um vídeo a meio da semana em que vou estar a falar sobre essas ações. Bons investimentos.